talvez pela minha própria culpa, talvez pelas minhas misérias. Eu estou nessa situação e você tem que dizer para Deus: Deus, talvez a minha vida não anda para frente, talvez a minha vida não está abençoada, talvez minha vida está toda empacada, talvez por minha culpa, pelos meus vícios, pelas minhas mentiras, pelas minhas invejas, pelo meu mau caráter. Mas uma coisa eu te peço, tem piedade de mim. Não importa o que você tenha feito, não importa que pecados você tenha cometido, e muitas vezes eu errei, muitas vezes eu não fui fiel como deveria, mas Ele nunca deixou de ser fiel a mim. Então eu quero dizer para você que se o inimigo está dizendo que você não tem jeito, eu quero te dizer que tem jeito sim, porque Ele tem poder para quebrar as cadeias da tua vida, para quebrar as drogas, para quebrar, sabe, os pecados, para quebrar esse sentimento de rejeição, de dor, o ódio, o medo. Eu quero dizer que Ele te ama. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial, corra atrás dele. Mas o seu processo acontece mesmo, é lá na sua vida, no seu dia a dia. A nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecida, que a vitória está diante de nós. E não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Não, peça a Ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Isso é coisa de fraco. Dá para derrubar essa paredinha aqui que está me incomodando? Não. Passa, descobre um jeito de passar por ela. Dá para tirar o mar da frente? Não. Põe o pé na água. E aí você vai ver o que vai acontecer. Dá para derrubar as muralhas? Não. Grita na beirada dela. Essa metáfora é linda. Insista. Grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás dele, corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter outro destino senão tornar-se puro também, purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. As pessoas têm que aprender hoje a entender que a gente precisa de sofrimento. A região do seu cérebro responsável por gerar prazer e motivação é a mesma região envolvida por gerar dor e sofrimento. Dor emocional e sofrimento. É uma balança. Então, num lado está o prazer e no outro lado está a dor e o sofrimento. É como se fosse uma gangorra. Se você fica se submetendo só a coisas fáceis, só a coisas simples, só a recompensas rápidas, o seu cérebro desacostuma a viver com um problema. E a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona gigantesca. As pessoas perderam a capacidade de viver com tédio, porque hoje uma criança de 6 anos, acho que vê em uma semana mais informação na vida dela do que um adulto de 1930 a vida inteira. E cara, isso está ensinando o nosso cérebro a não viver mais no tédio. E as pessoas têm que entender que se você desbalançar esse negócio, se você botar só prazer, só prazer, só prazer, a dor e o sofrimento vai começar a empurrar para o outro lado. Então, na ausência do prazer, você não sabe fazer mais nada. Dói para você não ter aquilo. Não ter prazer começa a doer. Todo dia de manhã eu dizia para mim mesmo: está cada dia melhor. Sob todos os pontos de vista, está cada dia melhor. Porque aí você começa a pensar de forma diferente. Você começa a dizer para você mesmo: hoje é o começo dos melhores dias da minha vida. Acredite, começa a mudar, porque o teu cérebro começa a aceitar que as coisas estão mudando e estão melhorando. Você precisa ir contra a correnteza. Quando todo mundo diz para você que não é possível você ser motivado, que não tem condições no mundo para você se motivar, aí é que você tem que trabalhar para se motivar. Aí que você tem que se autoconvencer. Não acreditar nas notícias ruins e acreditar que você pode ser melhor do que os problemas. Você precisa acreditar que você pode fazer a diferença. Use tudo que te acontece de ruim para você usar isso como uma plataforma para você subir. Dentro do teu potencial, você pode fazer muito mais do que você está fazendo agora. Acredite, você pode ser muito melhor que você já é.
Acredite, você pode fazer muitas coisas melhores. Comece a acreditar que você pode melhorar. E pare de reclamar, pare de ver teus pontos negativos. Comece a te automotivar. E até use às vezes a tua fraqueza para conseguir uma vantagem com isso. Me disseram que o objetivo da vida é ficar rico. E é mentira, constitui patrimônio, ganhar dinheiro. Sempre me pareceu pouco. Uma angústia que não passa quando a vida é vazia. E uma vida atrás de benefícios materiais é uma vida vazia. E para mim isso se comprova porque você morre. Você morre e todo o patrimônio fica. Você não leva. O que é que você leva? Se você nasceu, você vai morrer. O sentido da vida é a morte. Essa é a vida que eu estou querendo levar? Com as pessoas que eu quero? Perguntem o que estamos fazendo de nós mesmos. O que eu quero? Onde isso vai me levar? Quem sou eu? Isso me torna ou não feliz? A vida é muito curta, gente, é muito rápida, é muito passageira para que se perca tempo numa existência medíocre, numa existência pequena, numa existência fraca. É muito pouco tempo para isso. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos olhar essa vida de frente. Chega de gente fracassada, chega de gente indisposta para assumir a vida. O que você quer da vida? Eu respondi tudo que eu puder levar, porque dinheiro, conforto, consideração social, privilégio, para mim é pouco. Eu queria mais do que isso. O que era que eu queria, eu não sabia bem. Mas eu queria ter satisfação da vida. Eu não tinha, eu não sei o que eu quero da vida. Mas eu estou aprendendo o que eu não quero. Eu não vou ver o mundo justo, mas eu trabalho por um mundo justo. Porque se eu não trabalhar por um mundo justo, minha vida não tem sentido. Se eu tenho uma existência que beneficia o meu entorno, que eu vejo que as pessoas dão proveito, que é bom para outras pessoas, isso me realiza. Eu não consigo usufruir de privilégios diante da miséria. Eu acho constrangedor, eu acho vergonhoso. A programação é que você seja um competidor implacável. E isso não só o modelo de ensino, mas sobretudo a mídia comercial, que se infiltra em cada casa, usando psicologia do inconsciente para criar valores falsos, materiais, superficiais, para criar desejos de consumo compulsivos. E as pessoas, atrás dessas necessidades artificiais e materiais, esquecem de satisfazer suas necessidades internas e imateriais. Não é à toa que se toma tonelada de antidepressivo todo dia, porque as vidas são deprimentes quando são focadas só no material. Steve Jobs diz assim: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é mais importante. O problema não é o dinheiro, o problema não é a matéria, o problema é a ambição, o problema é o egoísmo, o problema é a ânsia, o problema é a necessidade de ser melhor do que os outros, uma necessidade implantada, artificial. Se você se contentar em usar só o que você precisa, você está tendo um comportamento evolutivo. O problema é quando você começa a achar que precisa mais do que você realmente precisa. Se o sentimento estivesse no primeiro plano, a sociedade seria outra. Desce daí que você não é capaz de comandar. Quem vai comandar é o sentimento. Na vida a gente vai ter muitas situações ruins, desesperadoras, cansativas, desafiadoras, estressantes. Vão ter muitas situações que a gente gostaria de jamais atravessar. Existem sofrimentos que nos levam a um nível de vergonha muito grande. O mundo nos engana quando nós começamos a pensar que só é possível ser feliz quando se tem poder, quando se tem sucesso, quando se é conhecido de muita gente, quando se faz algo de extraordinário. O mundo nos engana quando nos coloca para subir escadas altíssimas, que não são feitas para as forças de nossas pernas. Muitos problemas na sua vida vão acontecer, muitas fornalhas vão estar na sua frente, muitos naufrágios vão acontecer. Lá no seu local de trabalho, lá no seu quarto, quando ninguém te vigia, quando ninguém te olha, pelo compromisso, que nem sempre é noticiada, quando nós deitamos a cabeça no nosso travesseiro ao final do dia, e nós dormimos felizes, sabendo que nós fizemos aquilo que deveríamos fazer, que vivemos o que deveríamos viver, que amamos quem deveríamos amar, que perdoamos quem deveríamos perdoar. As pessoas precisam ter mente
de sucesso, colocar que você vai ser vitorioso e vai mudar a sua vida e vai mudar a vida das pessoas que te cercam, quando você decide ter sucesso, decide mudar a sua vida. Se você continuar mudando as tuas crenças, em vez de mudar os teus comportamentos, isso significa que você vai se manter no mesmo marasmo comportamental que você está há tanto tempo. A minha dica a vocês então é, encontre o gatilho, adicione um novo comportamento e lute para que esse comportamento se torne um hábito. Porque depois que você repete um novo comportamento diversas vezes, você habitua. Ele acaba se tornando automático. Ele acaba se tornando alguma coisa que não vai gastar tanta energia. Mas para isso você precisa repetir dezenas de vezes o mesmo comportamento. Não existe uma fórmula do sucesso sem trabalho. Não dá para as coisas acontecer. Vamos dar valor para quem abre a porta para a gente e não vamos fechar essa porta não. Porque o mundo dá muitas voltas. Um dia eu estou aqui, outro dia eu posso não estar mais aqui. E aí, de repente, a única chance de você se reerguer são as pessoas que te cercam. Nós somos a média das 5 pessoas que nos cercam. O mundo está mudando. Se você não mudar, o mundo ele vai seguir e você deve ter percebido já que o mundo não está nem aí para você. Para pensar nas coisas que estão sob o seu controle. Se você pega o universo inteiro, o que está sob o teu controle? É quase nada. Parece então que a gente é insignificante nesse sentido. E até somos. Mas existe algo que você pode controlar. Seu comportamento. Isso você controla. Então, em vez de ficar apontando para o mundo e dizendo que a culpa é do mundo, a culpa é do chefe, a culpa é do mercado, etc., para de se preocupar tanto com aquilo que está fora do teu controle e começa a mudar aquilo que está dentro do teu controle, que é o teu comportamento de fato. O ser humano é perito em ter grandes crenças e acreditar coisas maravilhosas. Mas o mundo não muda com crença. O mundo muda com ações. Se você não agir, você nunca vai mudar. O mundo não vai se opor àquele que sabe aonde quer ir. Agora, se você se mostra meio molenga, sem atitude, é bem provável que as coisas comecem a dar errado para você. A gente precisa ter o tempo todo cuidado para que a gente faça a coisa do jeito certo. Propósito é a razão pela qual cada um de nós faz aquilo que faz. Se eu perguntar para você agora, por que é que você faz aquilo que você faz? Por que é que você sai da cama todos os dias de manhã? O triste dessa pergunta é que a maioria das pessoas responde dizendo que sai da cama todos os dias de manhã, única e exclusivamente para trabalhar, trocando tempo por dinheiro, porque precisam de um salário no final do mês. Essa é uma das coisas mais tristes que um ser humano pode fazer com a própria vida. Porque propósito é o que move a humanidade, propósito é o que move as pessoas, propósito é aquilo que coloca brilho nos olhos das pessoas. É por isso que a gente precisa se permitir parar para pensar, parar para olhar para a própria vida e parar para pensar nas escolhas que nós estamos fazendo. Porque quando nós olhamos para as escolhas que fazemos atrás de propósito nas nossas vidas, a gente caminha a passos largos na direção de fazer o que eu chamo de construir um legado. A gente acha que legado tem a ver com grandeza. Não, não tem a ver com grandeza daquilo que se faz lá fora, com a construção de um teatro, de uma ponte, ou seja lá o que for. Legado é a possibilidade que nós temos todos os dias de fazer a diferença na vida de alguém. Legado é a diferença que nós fazemos a cada instante na vida das pessoas que estão à nossa volta. Mas principalmente aquilo que move a mudança é ter um porquê maior que eu. Quando eu olho apenas para mim, eu limito a minha possibilidade de mudar o que quer que seja, porque a mudança de verdade acontece quando nós olhamos para o outro. Quando você fica sem nada, quando você fica sem dinheiro, quando você vai para o fundo do poço, se você tiver fé, determinação, se você acreditar de verdade que você é semelhança divina, cara, Deus não está com tempo para sacanear ninguém. Porque com Deus, o final é sempre vitória. Raça humana, nós somos iguais. Todo mundo é a caveira com a massa cinzenta aqui. Abastece isso com pensamentos positivos, com espiritualidade do bem. Quando eu falo em espiritualidade, eu não estou falando de religião não. Eu estou falando dessa coisa que todos nós temos.
um jeito de pensar, uma energia para acreditar. Escolhe uma opção para trabalhar isso e vai trabalhar a sua fé, essa força que está dentro de você. E cresça, bata metas como ser humano, cresça como pessoa. Cara, gratidão. O dia começa, você tem que agradecer. Não tem nada que vale mais que isso. As pessoas já acham que precisa daquele dia acertar alguma coisa. Você já acertou, o seu dia já começou. Acredite em você. Olha, a luz chegou. Você não acredita em nada? Eu acredito em Deus. Se você não acredita em nada, acredite em você. Essa energia divina está dentro de cada um de nós. Você precisa acreditar, nem que seja em você. Você ganhou o dia, você é privilegiado. Levante e vai fazer alguma coisa. Afinal de contas, o que é a vida? Eu gosto de sempre pensar na vida em blocos de 10 anos. E isso sempre me faz refletir da seguinte maneira: se eu tivesse a convicção de que eu não estaria aqui daqui a 10 anos, o que eu ia fazer? Se um médico dissesse para mim: olha, é certeza, você tem 10 anos. Você vai continuar fazendo as coisas que você faz? A sua agenda vai continuar sendo a mesma? Você vai continuar gastando tanto tempo em coisas supérfluas? Às vezes, a vida sepulta mais do que a própria morte. Quando nós não damos conta da vida, quando nós não damos conta de olhar para as dificuldades que nós temos, quando nós não encaramos os nossos limites de maneira positiva, quando nós nos curvamos das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, quando a gente cria esse espírito de vítima, de gente coitadinha, eu não vou permitir que a vida me sepulte mais do que a própria morte. Não queira uma vida sem sofrimento, queira uma vida com luta. É isso que distingue as pessoas honestas no mundo de hoje. Aquelas que são capazes de olhar para os limites que possuem. Eu tenho este limite, mas o limite é meu, não sou eu que sou dele. Celebrar a vitória nos dias de hoje tem sido um desafio muito grande. O quão tem sido difícil ser vitorioso nos dias de hoje. Primeiro porque confundiram o conceito de vitória. Nos ludibriam quando nos ensinam uma espécie de sucesso, de reconhecimento público, como sendo realização humana, aquela mais importante que podemos alcançar. Se você quiser mudar seu hábito, foca o gatilho. Foca aquilo que te leva ao hábito. Tenta encontrar qual é o gatilho. O que te leva àquilo que você quer mudar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma coisa que você quer mudar. Se você tem coisas para mudar, a primeira dica que eu te dou então é qual é o gatilho. A segunda dica é muda uma coisa de cada vez. Tem gente que resolve, sabe, bate aquele dia que você está eufórico, alegre, você levanta e quer resolver tudo na sua vida em 2 dias, em 1 dia. Isso não acontece. Você precisa de tempo para fazer as coisas. E se você fizer uma de cada vez, você vai chegar lá. As pessoas na vida precisam ter atitude para que a vida dê certo. Você pode até falar, mas ela foi desprivilegiada, ela estava numa situação desfavorável, tudo bem. Mas a vida precisa ser o tempo todo essa experiência de clarear para que a gente seja a pessoa certa na hora certa. Não é verdade? Muitas vezes as coisas dão errado para nós é porque nós não temos essa lucidez de começar a ter, de ficar atento. Agora é hora de fazer isso. Talvez nessa análise do porquê, por que isso está acontecendo comigo, você vai chegar à conclusão: falta de sabedoria. Quem mandou falar o que não era para falar? Quem mandou tomar a atitude errada? Então, a coisa está acontecendo na sua vida porque faltou sabedoria. E Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá e não lance em rosto. Agora, peça com fé, porque o que duvida é como as ondas do mar, que é jogado de um lado e para outro. Está no seu coração. Lembra, não precisa falar nada para ninguém. Só faz. Não anuncia nada para ninguém que você vai fazer. Só faz os baratos. E vai fazendo. Quanto mais você faz, mais ocupado você está. Mais sua mente está ocupada. Nascer com dificuldade, seja ela qual for, não é destino, é circunstância. E é possível encontrar caminhos para sair.
desde que você tenha um plano. Não adianta nada você ter vontade, não adianta nada você ter um plano, se você não fizer com que isso aconteça, se você não ousar sair da sua zona de conforto para que você possa chegar até onde você quer. Todos nós nascemos ricos, todos nós nascemos abençoados. Todos nós somos filhos da mesma energia que diz para nós amém. Então o problema é as suas escolhas. Que tipo de escolha você está fazendo? E depois que você escolheu, o que você está fazendo para poder ir no sentido daquilo que você escolheu? Você precisa ter um propósito. Então quando você tem um propósito e determina, come, bebe e dorme, e se dedica 16 horas por dia naquele propósito, aí vem a energia superior e diz para você amém, seja feita a vossa vontade. Então qual é a sua vontade? Qual que é o seu propósito? O que você está buscando? E com certeza você vai alcançar. Não tem para A, para B, para C, gênero, cor de pele, não tem nada disso. Você já nasce da condição para ser forte, para ser resiliente. Quando você nasce nessa condição, você nasce com mais possibilidade de ir para a próxima fase e de ser resiliente para cada fase que aparece. Porque a natureza é perfeita. Porque quando você olha no retrovisor, você aprende com o retrovisor. Você consegue carregar as baterias, você consegue perceber os buracos que você passou, você consegue perceber que o problema é seu, que quando se cava poço, quem cava é você. Mas aí você precisa ter a sensibilidade de perceber que não é pro retrovisor que você vai, é pro para-brisa. E no para-brisa, até os entes queridos que você perdeu no retrovisor, tem um monte no para-brisa que você não tá dando bom dia. Então, cara, olha pra frente, começa de novo. É você ser um ser humano melhor, você ser mais solidário, você aceitar não, você é obrigado a conviver com os diferentes, porque todos nós somos semelhantes. Conviver com o outro. E isso é que vai fazer com que você emocionalmente se torne um ser humano melhor, mais espiritualizado, mais solidário. E aí nós vamos ter serviços, negócios, produtividade mais humanizada, a sociedade mais equilibrada e países melhores. Então não é o que a sua família pode fazer por você, é o que você pode fazer pela sua família. Não é o que o trabalho pode fazer por você, o que você pode transformar no trabalho que você faz, trabalhando com mentalidade empreendedora, mesmo que o CNPJ não seja seu. E é o que todos nós juntos podemos fazer pelo país, e não mudar de país, mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar o jeito de pensar e sermos mais gratos. Não pare, descanse. Isso parece ser tão óbvio. Talvez você olhe e diga assim, mas isso é óbvio, quando eu me canso, eu descanso. Se isso é tão óbvio, por que muitos de nós não descansamos quando estamos cansados? Porque a verdade é que para muitos de nós, assumir que você está cansado é uma vergonha. Assumir que você está cansado de algo demonstra fraqueza. Assumir que eu estou cansado em algum determinado momento da minha vida vai talvez trazer uma instabilidade na minha relação, na minha família. Imagina eu como pai, talvez chegar para os meus filhos, para minha esposa e dizer, eu estou cansado. O que isso pode acarretar, o que isso pode gerar dentro da minha casa? Então a verdade é que nós, mesmo cansados, continuamos insistindo em fazer algo, quando a verdade, Jesus está nos ensinando, ei, senta e descansa. A verdade é que eu e você precisamos compreender que há sim momentos na nossa vida que vamos nos cansar, e estar cansado é normal. Em algum determinado momento da sua vida você vai se cansar. Você vai se cansar do seu marido, você vai se cansar da sua esposa, você vai se cansar dos seus filhos, você vai se cansar da correria do dia, do trabalho. E descanso não é achar que Deus vai fazer a nossa parte. Você dizer que você está descansando em Deus não significa que Deus vai fazer por você aquilo que depende de você fazer. Alguém chega para você e diz, e aí meu irmão, como é que você está? Estou descansando em Deus. A verdade é que você está deixando de fazer aquilo que corresponde a você fazer. Então descansar não significa olhar e dizer, está na mão de Deus, e aquilo que depende de mim eu vou esperar que Ele faça. O que a vida tem que ter para valer a pena? A vida que de fato vale a pena é a vida assumidamente dedicada ao outro. Isso é absolutamente incrível, sobretudo para nós, acostumados a ouvir que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder.
o filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega, é proporcionar, é alavancar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. É permitir que o outro sorria o sorriso que, se você não fosse, ele não sorriria. É permitir que o outro sinta a alegria que, se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena. Como é que você pode lidar com as adversidades e as lutas da vida? Como é que você pode encarar as lutas e as adversidades que eu e você encaramos na jornada da vida? Faça um autoexame do porquê você está enfrentando isso na sua vida. Analise as razões do porquê. Talvez, eu não estou dizendo que vai acontecer, talvez, ao você analisar as razões do porquê, a fazer um autoexame de tudo que está acontecendo com você, você vai poder chegar a essas conclusões, certo? Uma, você pode amenizar o problema, você pode diminuir a força do problema, você pode aprender a lidar com o problema, só pela análise. Você também vai poder chegar à conclusão que o que está acontecendo com você é uma lei da vida, que está para todo mundo. Eclesiastes 9:2 diz que tudo sucede igualmente a todos. A dor, ela vem com dois destinos preparados. O sofrimento, você perdeu alguém, sofrimento. Perdeu o emprego, sofrimento. Quem você amava te traiu, te apunhalou pelas costas, sofrimento. A dor pode te dar o sofrimento, ou a dor pode te dar o crescimento. São os únicos dois destinos da dor. A dor, ela é obrigatória, ela é inevitável, ela vem para todos. Já o sofrimento é opcional. Você pode usar a dor para crescer ou para sofrer, depende de como você está ligado com Deus para lidar com as coisas que te acontecem. Só que a gente não sabe lidar com a perda, a gente não sabe lidar com a dor. A gente quer que Deus dê um jeito para a gente, mas Deus justamente permite as dores e as decepções da vida para a gente aprender a lidar com as coisas. O problema não é o que acontece com você, grave isso, por favor. O problema não é o que acontece com você, o problema é o que você faz com aquilo que te aconteceu. Você pode continuar lamentando, se fazendo de vítima. Eu sofro muito, eu sou injustiçado, você não conhece o meu passado, meu pai, fulano, ciclano, o governo. Você pode continuar culpando todo mundo, se vitimizando, mas na verdade o poder dos poderes está em você. Deus está com você. Você só não sai dessa situação porque ainda não aprendeu a escutar a última palavra. Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Sabe por que o presente chama presente? Você já parou para pensar por que o presente chama presente? Porque é um presente de Deus, eterno. Não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. Você já viu que a sua vida é um eterno aqui e agora? Esse aqui e agora é o nosso presente. É nesse momento que você vive a vida. Se você não consegue ficar no aqui e agora, é como um gato que passa por um telhado de zinco quente, só sente o calorzinho da vida. E tem gente que está assim, está dominado pela tecnologia. É o relógio, é o celular tocando. A pessoa não vive mais o momento. E depois reclama que está ficando doente, que está esgotado, que não dorme direito. Ele não consegue viver mais o momento, ele não consegue viver mais o aqui e agora.